Irmãos, eu vos cumprimento com a paz do nosso Senhor e Salvador. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Praia de Deus, Ministério do Belém, setor 43, Franco da Rocha. A igreja que ama a palavra. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abre a Bíblia que resolve. Nós vamos fazer uma oração. E em seguida estaremos ministrando e meditando um pouco na palavra de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus querido e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. E agradecemos a Deus Todo-Poderoso por esta oportunidade a qual o Senhor nos concede nesta noite, de estarmos mais uma vez na Tua presença, para glorificar, louvar e exaltar o Teu santo e poderoso nome. Te agradeço em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, graças a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos diante de Ti mais uma vez, diante da Tua palavra. Pastor Geraldo Raimundo, Deus abençoe. Nosso pastor está assistindo conosco neste momento. Deus abençoe a sua vida, pastor Geraldo, e a sua família em Cristo Jesus. O que nós vamos hoje meditar um pouquinho, irmãos, como eu anunciei já, o título da nossa lição hoje é uma lição porque é um aprendizado. A verdadeira motivação do crente. Nós vamos meditar um pouco num texto da Bíblia Sagrada que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 6, que diz assim, o texto bíblico: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a nossa verdadeira motivação? Verdadeira motivação, né? A nossa verdadeira motivação, irmãos, não pode estar em fama, não pode estar na fama, nem no poder. A nossa verdadeira motivação está em viver para glorificar a Jesus Cristo. É a nossa verdadeira motivação. Vivermos para glorificarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando orares, né? Mateus aqui, ele escreveu aqui as palavras do Senhor Jesus. Aqui é Jesus falando. Quando orares, né? Entra no teu aposento. Falar com Deus, irmãos, em particular, é tão importante que o próprio Jesus Cristo se afastava dos discípulos e das multidões para ir a um local isolado, a fim de conversar com o Pai. E não foi uma vez, foi muitas vezes que Jesus se afastou. Jesus falava, vocês vão, né? Certa vez ele disse, entra no barco e vai para o outro lado, que enquanto isso eu vou orar. Né? Foi falar com o Pai. Jesus, sempre que precisava falar com o Pai, ele se isolava, né? Ele se afastava dos discípulos. Os heróis da fé do passado, como Abraão, Jacó, Moisés, né? Davi, Daniel,
e tantos outros, do mesmo modo, cultivavam esse hábito. A oração coletiva, irmão, também é muito importante. É muito importante aquela oração coletiva, quando você faz juntamente com outras pessoas, ou também na igreja, né? Ela deve ser praticada, a oração coletiva. Mas ela não substitui os nossos momentos a sós com o Senhor. Viu? Não tem como aquela oração a sós com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é uma oração particular. Quando você está diante do Senhor, é você e Deus. Viu? E falando aqui sobre a motivação do crente, a nossa motivação, porque nós, hoje em dia, irmão, vivemos numa sociedade onde o ter sobrepõe o ser. Hoje em dia é muito mais importante, se dá muito mais valor para uma pessoa que tem do que ela ser. Olham muito para o poder aquisitivo da pessoa do que o seu ser, do que a pessoa é. Sofremos pressões diárias para vivermos de forma materialista. Fama, poder e influência política atrair nós. Essas coisas procuram nos atrair. No entanto, quando a pessoa acostumada à fama e ao poder cai no anonimato, ela perde totalmente o controle da situação. Viu? Ela percebe não ser mais o centro das atenções. E o que nós vamos estudar hoje, né? Estudaremos como nós, crentes, devemos lidar com o anonimato em nossa vida. Viu? Certamente não é a vontade que nós, que somos filhos de Deus, busquemos o estrelato terreno. Nunca foi a vontade de Deus. Jamais Deus tem essa vontade sobre a nossa vida. Mas o verdadeiro sentido de viver à luz do exemplo de simplicidade evidenciado na vida de Jesus de Nazaré é que nós temos que viver. Viu? Esta é a vontade de Deus, que nós não busquemos o estrelado terreno, não busquemos ser fortes, famosos, não busquemos ser reconhecidos, né? Mas nós devemos viver, né? Como viveu o Senhor Jesus Cristo. Jesus nunca buscou a fama. Jesus ele viveu para glorificar o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, o crente, eu, você, nós, né, que professamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Deus abençoe a irmã Margarete Rodrigues, ali do Jardim Alegria. Deus abençoe a sua vida. Nata Cassiano, irmão Eliseu, Miguelzinho, um abraço a todos vocês. Viu? Então, irmãos, o crente fiel, ele dispensa a vaidade. Viu? Além de significar o que é vão, né? Além de significar o que é vão ou aparência ilusória, o termo vaidade, segundo o dicionário, designa a ideia de valorização, viu? Que se atribui à própria aparência. É o desejo intenso de a pessoa ser reconhecida e admirada pelos outros. E vaidade é isso, é o desejo intenso de você ser reconhecida, viu? E admirada pelos outros. Isso é vaidade. E a motivação pensa, a motivação dispensa esses elogios. Porque nós temos que viver para glorificar ao Senhor Jesus. É isso que nós temos que fazer.
Viu? Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, quando nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos que o buscar a glória para si é algo absolutamente rechaçado pela palavra de Deus. Em João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 3, versículo 30, a palavra revela que o servo de Cristo, ele não deve, em hipótese alguma, ser motivado por essa cobiça. Em hipótese nenhuma, ser motivado por essa cobiça. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 3, versículo 30. Vamos conferir aqui na palavra de Deus, João 3,30. Aqui, João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem tem que crescer é o Senhor Jesus Cristo. E nós diminuirmos. É ele que tem que crescer. Glórias a Deus. Viu? O crente fiel, irmão, não deseja o primeiro lugar. Não deseja o topo, o primeiro lugar. Viu? Ao lançar mão de uma criança e apresentá-la entre os discípulos, ensinava o Senhor Jesus Cristo uma extraordinária lição. No coração do verdadeiro discípulo deve haver a mesma inocência e de um infante, de uma criança. Viu? No nosso coração, irmão, deve haver a mesma inocência que uma criança. Viu? Glórias a Deus. Entre os seguidores do Mestre, aqueles que seguiam a Jesus Cristo, não pode haver espaço para disputas. Infelizmente, hoje em dia, a gente vê muito isso. Infelizmente, um achando que é melhor que o outro, um se achando que prega mais que o outro, que canta mais que o outro, que louva mais que o outro. Isso não pode haver, irmão. Isso não pode existir. Viu? Entre aqueles que se dizem que seguem a Jesus Cristo, aqueles que obedecem a sua palavra, não pode haver essa disputa. Né? Não pode haver intrigas, não pode haver contendas. O nome do Senhor tem que ser glorificado. Se o irmão prega mais do que você, glorifique a Deus pela vida do irmão. Se a irmã louva mais do que você, ou louva mais do que você, louve a Deus e glorifique a Deus pela vida do irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso. No reino de Deus, quem deseja ser o primeiro, viu? Quem deseja ser o primeiro, revela-se egoísta. Mas quem procura servir ao próximo é chamado pelo Mestre, viu? Para ser o primeiro. Glórias a Deus. Aqui, irmão, se estabelece a diferença entre a vocacidade por Deus e o chamado pelo homem. Viu? Eu acho que o que mais importa hoje em dia, irmãos, não é a posição, não é o cargo, e sim o chamado. Tem muita gente brigando por cargo. Eu não tenho chamado. Aleluia. Mas quem tem o chamado, viu, não se preocupa, porque ele sabe que quem chamou vai o exaltar. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é maravilhoso. Esses dias, foi ontem ou antes de ontem, foi o Miqueias que colocou. Pastor Miqueias colocou no Face ou no WhatsApp uma mensagem muito bonita, né? Uma mensagem muito bonita que diz assim, que aquilo que é teu, irmão, a sua bênção, ninguém toma. E estava assim, que o pastor pregando, e ele pregou e disse que alguém já deve ter falado isso para você,
Às vezes você vai numa oração, ou não vai num culto, ou você falta em algum trabalho, a pessoa diz para você assim, ih, perdeu a bênção. Não veio, perdeu a bênção. Não perde não, irmão. Não perde a bênção. Se a bênção é sua, você não perde não, viu? Não perde não. Aí ele falou sobre Davi. Olha, Davi, ele não estava na hora. Quando Samuel chegou para ungir o rei, que Deus mandou ir lá na casa de Jessé ungir o rei, Davi não estava na hora, né? Davi não estava. Mas, olha, os irmãos dele estavam, mas todos passaram. Por quê? Porque a chamada era para Davi. A chamada era para Davi, viu? Então, o que é teu, viu? O que é teu, ninguém toma, não. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus te prometeu, se Deus te chamou, se a chamada é tua, a bênção é tua, ninguém toma. Aleluia. Pode passar o tempo que for, mas a bênção na tua mão vai chegar para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o crente fiel, irmão, não se porta, viu? O crente fiel, ele não se porta. Ele não se porta soberanamente. O livro de Provérbios demonstra com abundantes exemplos, contundentes palavras, do que o ser humano é capaz quando o seu coração é dominado pela soberba e pelo desejo desenfreado. Viu? Se apressa em fazer perversidade. Ele se apressa em fazer perversidade. Viu? Usa de língua mentirosa. Semeia contenda entre irmãos. Viu? E com olhos altivos. Louvado seja o nome do Senhor. Está lá em Provérbios 6, 16, 19, 8 e 13. Viu? Ele se apressa em fazer perversidade. Tem pessoas que é assim, irmão. Se apressa em fazer o mal. Se apressa em prejudicar os outros. Viu? Usa a sua língua para difamar, para falar mentiras. Viu? Semeia contenda entre os irmãos. Glória a Deus, misericórdia, irmão. Semeia contenda entre os irmãos. Ah, pastor, mas isso aí acontece mesmo? Acontece, irmão. Claro que acontece. Tem gente que é vocacionado para isso, infelizmente. E gente com olhos, viu? Olhos altivos, olha para cima, não olha, anda de nariz empinado. Glória a Deus. Assiste às consequências dos seus atos sem pestanejar. Viu? Aquilo que ele fez, que está vendo que está dando errado, que está prejudicando a vida de alguém, ele não está nem aí. Não está nem se importando. Arrepender-se ou sensibilizar-se, nem se preocupa. Nem está preocupado em se arrepender com o que fez. Pelo contrário, a motivação do discípulo, do meigo nazareno, aquele que é verdadeiro discípulo de Jesus, está em servir ao Senhor. Viu? Com o coração íntegro e sincero diante de Deus e dos homens. Viu? Diante de Deus e dos homens. Esse é o desejo do verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. Viu? É servir ao Senhor com o coração íntegro, viu? Sincero diante de Deus e dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós, irmãos, nós não fomos chamados para a fama. Infelizmente, tem muita gente aí pensando que foi chamado para a fama. Quer ser um grande pregador, quer ter o nome quer ter o nome aí na internet, quer ter o nome em todo lugar. Ele acha que a fama Mas não, nós não fomos chamados para a fama. Nós somos chamados para servir ao Senhor, para ganhar almas para o reino de Deus, para dar um bom testemunho. É para isso que fomos chamados. Glórias ao nome do Senhor. Viu? O que é fama? O que é fama? Fama é um conceito bom ou mau. Viu? Ela é tanto famosa por ser boa como por ser mal. Viu?
é o conceito. Fama é o conceito bom ou mal, formado por determinado grupo em relação a uma pessoa. Para que tal conceito seja formado em relação a si, é preciso tornar-se o centro das atenções. Viu? A pessoa tem que se tornar o centro das atenções. Tem gente que é assim, quer se tornar o centro das atenções. Mas não pode ser assim não, irmão. Lamentavelmente, a síndrome de celebridade, ela chegou aos arraiais evangélicos, chegou nos nossos meios. Chegou nos nossos meios, viu? Essa síndrome aí de celebridade, de ser famoso, ser um grande pregador, viu? Quando eu prego, quando eu prego faz isso, acontece isso. Não, irmão. Você é apenas o mensageiro, viu? Porque a mensagem, ela é de Deus, a palavra é de Deus, viu? O que faz a diferença é a mensagem, é a palavra, não o mensageiro. Aleluia. Glórias a Deus. Fica batendo no peito. Porque eu preguei, Deus salvou, fez isso. Não, senhor. Viu? Você, você, nós somos instrumentos. Somos instrumentos de Deus. Você pega um violão na mão, o violão vai tocar o que você quiser, porque ele é um instrumento. O artista é você, glória a Deus. E eu e você somos instrumento, e o artista é Deus, viu? E nós temos que tocar e falar o que Deus quer, o que Deus manda, não o que nós queremos. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso. Para que tal conceito seja formado em relação a si, é preciso a pessoa tornar-se o centro, viu, das atenções, chamar a atenção. Tem gente que chama a atenção para ele, mas nós temos que chamar a atenção para Jesus. Ele cresça e nós venha diminuir. É isso que tem que ser, assim que tem que ser. Glórias a Deus. Lamentavelmente, essa síndrome aí de celebridade chegou aí no meio das igrejas. O ser humano criado por Deus, irmão, o ser humano criado por Deus foi feito para a fama? Não. O homem como centro das atenções é algo cristão? Não, de jeito nenhum. Uma classe de privilegiados e outra de meros coadjuvantes é projeto de Deus e a sua igreja? Não, de jeito nenhum. Não é não. Desenvolver o poder de influência política e midiática, segundo as categorias deste mundo, viu? É expandir o reino de Deus? Não, de jeito nenhum. Uma breve meditação em poucos textos bíblicos seria o bastante para verificarmos que a resposta de todas estas indagações é não. Viu? João 3,30, que nós lemos, que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Mesmo João, vamos ler aqui, o mesmo João, capítulo 5, versículo 30. 5,30. Aleluia. Glórias a Deus. 5,30. Louvado seja o nome do Senhor. 5. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Viu? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 5, versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus falando isso, irmão. Se Jesus falava isso, quanto mais nós, irmão. Jesus, ele disse, eu não busco de mim mesmo, viu? Mesmo, fazer coisa alguma. Jesus sempre, veja bem, sempre que ele ia fazer algo, ele olhava para o céu, orava a Deus, viu? Glorificava o nome de Deus, que era para mostrar que ele não estava sozinho, que o Pai estava com ele, e ele glorificava o Pai. Aleluia. Glórias a Deus. Mesmo Evangelho 8,
8,50. 8,50. Glória a Jesus. Aqui, 8,50. Eu, porém, não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Aleluia. Glórias a Deus. Ele mesmo, Jesus. Eu não busco a minha glória. Porém, não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 16. Romanos 12, 16. Vamos ler também. Romanos 12, 16. Romanos 12, 16. Está aqui. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. O problema. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Renata, irmão Carlos Eduardo, irmã Maria Conceição, Deus abençoe. Irmã Camila, Deus abençoe a irmã Camila, esposa do pastor Miqueias, está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Renata e Carlos Eduardo. E Francisca Maria Pereira, irmã Solange dos Anjos, também está nos assistindo. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso. Glórias a Jesus. Deus de poder e glória. Então, irmãos, o espaço na mídia, ela oferece a ilusão de que podemos obter sucesso, viu? E sucesso imediato, em todas as coisas, gerando em muitos corações, até mesmo de crentes, uma aspiração narcisista pelo sucesso, viu? Cuidado. Quando a fama sobe a cabeça, a graça de Deus desaparece do coração. Viu? Quando a fama sobe a cabeça, a graça de Deus desaparece do coração. Buscar desenfreadamente a fama, loucamente a fama, é a maior tragédia na vida do crente. Porque esse aí, ele logo perde a essência da alma e a sua verdadeira identidade cristã. Viu? Ele perde. Ele perde a verdadeira essência cristã. Nessa perspectiva, o evangelho declara. Está lá em Lucas capítulo 9, versículo 25. Né? Porque está escrito assim, Lucas 9, 25. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? E que adianta, né? Ganhar o mundo todo e perder a salvação. Não é assim? De que adianta? De que adianta? Ganha o mundo todo e perde a sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 9, 25. A verdadeira sabedoria, né? O livro de Eclesiastes, ela relata a história de um pobre homem sábio que livrou a sua cidade das mãos de um rei opressor. Eclesiastes capítulo 9, versículo 13 ao 18. No entanto, meus amados irmãos, o povo logo esqueceu. O povo esquece, meu. Quem é que lembra dos heróis, dos famosos que já passaram, que morreram? Estão todos no anonimato, né? Apesar de fazerem homenagens, eles costumam homenagear depois que morrem.
Enquanto está vivo, ninguém lembra. Mas quando morre, eles querem homenagear, colocam o nome de rua. Vocês lembram Ayrton Senna? Né? Enquanto estava vivo, dificilmente homenageavam. Depois que morreu, pôs nome de rua, pôs nome disso, colocaram uma estátua numa avenida, aí numa rodovia. Né? Então, irmão, a pessoa esquece, cai no anonimato. A fama é só naquele momento. Isso aí passa. A palavra de Deus diz que tudo passa. Tudo passa. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Ruth Carvalho. Deus abençoe sua vida, irmã Ruth. Francisca Maria Pereira. Louvado seja o nome do Senhor. No entanto, irmão, o povo logo o esqueceu. Ele, porém, não deu importância alguma para isso. Ele nem ligou. Pois o que mais queria era livrar de uma vez por todas a sua querida cidade das mãos do tirano. Porque a fama, irmão, e o desejo de ser reconhecido passavam longe do seu coração. Passavam longe do coração deste homem. A fama e o desejo de ser reconhecido. Viu? Afinal de contas, o que caracteriza a verdadeira sabedoria é o temor do Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. É o temor a Deus que é o princípio da sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmã Ruth Carvalho. Louvado seja o nome do Senhor. Viu? O maior exemplo, irmão, de simplicidade. O maior exemplo de simplicidade e equilíbrio nós temos na vida de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. A leitura bíblica em classe, que nós fizemos numa lição, essa lição que está comigo nas minhas mãos, eu estou ministrando por irmãos, Marcos capítulo 1, versículo 35 ao 45, esta leitura bíblica em classe, ela descreve a sábia atitude de Jesus em não deixar de se seduzir pela fama, viu? E retirar-se na hora apropriada, viu? O Nazareno Jesus Cristo, ele sabia exatamente da sua missão, para o que ele foi chamado. Qual era o seu chamado? Qual era a finalidade de ele estar aqui na terra? Viu? Ele não veio para ter fama, ele não veio para ser famoso. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Aleluia. Glórias a Deus. Viu? Jesus nunca se deixou de seduzir pela fama e ele se retirava na hora apropriada. Viu? Na hora apropriada ele se retirava. Jesus era sábio. Jesus tinha atitudes sábias e não se deixar se seduzir por elogios, viu? Tem crente, irmão, que ele se deixa se seduzir por elogios. Ele quer fama, ele quer nome, viu? Isso não pode acontecer. A glória tem que ser para Deus. Deus é que tem que ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus é maravilhoso. Ele sabia exatamente da sua missão a cumprir aqui na terra. João capítulo 5, versículo 30. Aqui está. João 5,30. Eu não posso, nós já lemos, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como eu e você. Nós não podemos fazer de nós mesmos coisa alguma. Viu? De jeito nenhum. A partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos instrumentos de Deus. Nós estamos nas mãos do oleiro. E o vaso não tem poder sobre o oleiro. Quem manda é o oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Francisca Souza, Deus abençoe sua vida. Maria da Conceição Cunha, Deus abençoe sua vida, irmã, em nome de Jesus Cristo. Viu? Glórias a Deus. Quando Jesus percebeu que a multidão desejava fazer dele um referencial de fama, Jesus se retirou para não comprometer a sua missão. Viu? Para não comprometer a sua missão, Jesus se retirou.
Jesus viu que aquilo ia ser prejudicial para o qual ele havia sido mandado pelo Pai. Então ele se retirou. Ele se retirava estrategicamente, às vezes ele saía sem ninguém ver, irmão. Glórias a Jesus. O mestre é o nosso maior exemplo de simplicidade, viu? E equilíbrio no trato com as multidões. Ele sabia tratar as multidões. Era o maior, nosso maior exemplo, viu? De equilíbrio com o trato com a multidão. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ligar aqui o meu celular, irmão. A carga está baixa. O irmão tem aí paciência um pouquinho, só um minuto. Nós estamos já prosseguindo quase para o final. Eu vou estar aqui ligando, né? Olha, o celular ele não pode fazer sozinho, não. Ele tem que receber, né? Ele tem que receber alguma coisa aqui também. Louvado seja o nome do Senhor, né? Glórias a Jesus. Então, meus irmãos, prosseguindo, louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho, irmão, no mundo contemporâneo, deixa eu ver aqui, o mestre é o nosso maior exemplo de simplicidade e equilíbrio. Ele se refugiava em lugares desérticos. Jesus, às vezes, ia para lugares desertos, onde ele ficava sozinho, fugia da fama, ficava no anonimato. Hoje em dia ninguém quer ficar no anonimato. Todo mundo quer ter o seu nome na estrela. Todo mundo quer ter o seu nome lá na fama. Isso não é coisa de crente, irmão. Isso não é coisa de homem de Deus, viu? Louvado seja o nome. O homem, quem tem que brilhar é Jesus Cristo. Quem tem que ter o nome em primeiro lugar é Jesus Cristo. Não o pregador, não aquele que ora. Ah, eu orei, irmão, foi curado, eu orei, irmão. De jeito nenhum, irmão. Você é obrigado, é nossa obrigação de orar. Agora quem responde e quem faz o milagre é o Senhor, é Jesus Cristo que cura, é Jesus Cristo que liberta, é Jesus Cristo que transforma. E é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No mundo contemporâneo, irmãos, nós somos pressionados a sermos sempre os melhores em todas as coisas. Nós somos pressionados, viu? A ser os melhores em todas as coisas. O Evangelho, entretanto, oferece-nos a oportunidade de retirarmos de sobre nós esse fardo mundano do mundo, viu? Você não precisa viver o estresse de ser quem não é. Você não precisa viver essa aflição de viver, de mostrar o que você não é. Não adianta, viu? Não é isso que o Evangelho quer. Não é isso que o Evangelho nos chamou para isso. Nós devemos nos tornar o que o Senhor nos chamou para ser. Nós temos que nos tornar aquilo que o Senhor nos chamou para ser. O Senhor te chamou para quê? Qual é a função que o Senhor te chamou? Então você tem que exercer isso com amor, com alegria, com dedicação e o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas eu quero ser isso. Não, você não foi chamado para isso. Não adianta você se estressar para ser o que você não é. Você tem que, o que você foi chamado, exercer com alegria, com fidelidade, com dignidade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Viu? Glórias a Deus. Não precisa viver no estresse, não. Não precisa ficar nervoso para você mostrar o que você não é. Viu? Não entre, e nem tente provar a ninguém. Viu? Não tente provar a ninguém. Viu? Não tente provar a ninguém. Não precisa provar a ninguém. O de Deus, ele conhece nós. Ele nos conhece por dentro e por fora. Você não precisa provar nada para ninguém. Porque o Deus, aquele que te chamou, ele te conhece por dentro e por fora. Ele nos conhece por dentro e por fora. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Faça com dignidade, faça com sinceridade. Tenha um caráter digno, que Deus é glorificado. E Deus é Ele que vai te exaltar. Aleluia. Ele sabe as nossas intenções, pensamentos e desejos mais íntimos. Viu?
nossos pensamentos e os nossos desejos mais íntimos, Ele conhece. Aleluia. Glórias a Deus. Transforme num ser que você não é. Não faça isso, não. Não faça isso. Seja o que você é e glorifique o nome do Senhor. A ilusão midimática da mídia, viu? Não passa disso. É apenas uma ilusão. Nunca foi a vontade de Jesus que seus filhos se curvassem à fama. Nunca foi a vontade do Senhor Jesus. Que a fama, buscássemos a fama, o nosso nome em primeiro lugar. Está lá em cima na mídia. Não, infelizmente, nós não fomos chamados para isso. Não fomos chamados para isso. Felizmente não fomos chamados para isso. Nunca foi a vontade do Senhor Jesus Cristo. Viu? Para nós nos curvarmos à fama, ao sucesso, à riqueza ou ao poder. Ele nunca nos chamou para isso. Façamos o contrário. Nós temos que fazer o contrário. Nós temos que façamos o contrário de Cristo, viu? Fazendo do Calvário o nosso verdadeiro esteio. É isso que nós temos que fazer, viu? Prostrar-se, dobrar o nosso joelho, viu? Aos pés do Senhor Jesus Cristo e fazer do Calvário o nosso verdadeiro esteio. Se há alguma coisa em que devemos gloriar-nos, que seja na cruz de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 1 Coríntios, aleluia, capítulo 2, versículo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Sublimidade de palavra. Paulo era altamente instruído nas escolas, por isso poderia perfeitamente falar. De uma forma eloquente com qualquer pessoa. Ele poderia falar, viu? O apóstolo sabia que a cultura grega valorizava o saber, mas ele havia anunciado o evangelho em Corinto de modo simples, sem qualquer erudição. Aleluia. Mesmo que isso causasse censura por parte dos intelectuais gregos, viu? O único objetivo de Paulo era anunciar a obra de redenção do Senhor Jesus. E não buscar admiração humana. Paulo não buscava admiração humana. Paulo anunciava a verdadeira palavra. Paulo pregava Cristo Jesus. Paulo pregava a cruz de Cristo. Aleluia. Viu? O tema preferido de suas pregações era a verdade mais grandiosa e simples que há nas Escrituras. A mensagem da cruz. Aleluia. Glórias a Deus. Era isso que Paulo pregava. Oh, glórias a Deus. A fama não pode ser a nossa motivação. Viu? O que nós aprendemos hoje, o que eu aprendi também, juntamente com os irmãos, que a fama não pode ser a nossa motivação. E o anonimato não significa derrota alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Viu? Se você não é reconhecido pelos homens, se os homens não te reconhecem, mas o Senhor te reconhece. O Senhor sabe você quem é. O Senhor sabe você o que faz. O Senhor sabe a tua honestidade. O Senhor sabe qual é o teu caráter. É isso que é importante. Glórias a Deus. O meigo nazareno chega a incentivar a prática anônima da vida cristã. Ele nos incentiva a fazermos a obra de Deus no anonimato. Viu? A pureza, a simplicidade e a sinceridade são os valores do reino de Deus. Viu? Que nem sempre são entendidos pelos incrédulos. Todavia, somos chamados a manifestar esses valores em nossa vida. Glórias a Deus. Viu? Louvado seja o nosso Senhor. Portanto, não se preocupe com o anonimato. Não se preocupe.
com o anonimato. Não se preocupe se você não é reconhecido, viu? Mas deseje agradar ao Senhor, que criou os céus e a terra, viu? Procure fazer isso. O anonimato, viu? O anonimato não é tudo, não. O que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer, o que nós temos que fazer, o Senhor, o nosso Deus que criou os céus e a terra, viu? Pois estes que fazem isso manifestam a sua existência e provam que ele esquadrinha as intenções dos nossos pensamentos e dos nossos corações. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a tua motivação? Você quer a fama ou quer o anonimato? Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor cresça em minha vida, em sua vida, e nós diminuamos. Nós venhamos a diminuir e o Senhor venha a crescer, a aparecer. Viu? Nós temos que, através do dia a dia, do nosso dia a dia, do nosso testemunho, glorificar o nome do Senhor. O nome do Senhor é que tem que ser glorificado. O nome do Senhor é que tem que ser louvado e exaltado. Aleluia. Vivemos, não importa a sociedade que nós vivemos, mas nós temos que honrar a nossa chamada. A nossa sua chamada. Viu? Glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Você foi chamado, viu? Cada um sabe qual é a sua chamada. Cada um sabe para que foi chamado. A obra de Deus, ela precisa de todos. Necessita de todos. Até aquele que limpa a casa do Senhor. Sabe aquele que vai lá, limpa a casa do Senhor. Sabe aquele que vai lá, lava os banheiros, lava tudo, viu? Lava banheiro, tira a sujeira do banheiro e ninguém está vendo, viu? Ninguém está vendo, os olhos humanos não estão nem vendo. E ele está lá, ou ela está lá, fazendo, cantando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Mas ele, viu? Ele está vendo e a recompensa vem dele. E ele vai recompensar, viu? Ah, mas ninguém me vê, ninguém te vê, glória a Deus, mas ele te vê. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, viu? Deus abençoe a sua vida. Deus continue te abençoando e dando saúde, viu? Abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Que você tenha um ótimo final de semana. Final de semana maravilhoso na presença. Amanhã, às 9 horas da manhã, estaremos ali na congregação da Vila Guilherme, viu? Na rua Santa Adélia, número 25. Ali às 9 da manhã, estaremos ali com mais um círculo de oração e palavra, viu? Se você não puder ir, você conecte-nos por este e-mail, pelo Facebook, que estaremos transmitindo ao vivo. Vamos ter oração, vamos ter louvor e uma palavra da parte de Deus, viu? E na parte da manhã, no domingo, às 9 da manhã, nós teremos ali a nossa Escola Bíblica Dominical. Nossa EBD, viu? Presencial, viu? Obedecendo todas as normas, né? As normas que foram passadas, distanciamento, máscara, para a glória de Deus. Às 9 da manhã. E às 18h30, aquele culto abençoado para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem se despede é o vosso irmão em Cristo Jesus, para a glória de Deus, viu? Pastor Lima, pela misericórdia, na Vila Guilherme. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família em Cristo Jesus. Obrigado por estar junto conosco, acompanhando. Espero que você tenha aprendido um pouco mais da palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus tenha
falado ao seu coração e edificado a sua vida espiritual. Deus abençoe em Cristo Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus querido e maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, por este momento que meditamos na Tua Palavra, pelo ensinamento da Tua Palavra, que o Senhor nos conduziu a este ensinamento sobre a verdadeira motivação do crente. Que o nome do Senhor seja glorificado. Que a nossa verdadeira motivação, Senhor, esteja em glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado, Deus querido e maravilhoso, em nome de Jesus. Eu agradeço, amém, e graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor.